Primeiro, obrigada, Kathleen. Eu vou primeiro pedir permissão de vocês, se vocês puderem escrever. Ah, tá, sem problema, Grace. Para vocês autorizarem a gravação, tá? Porque depois eu salvo e coloco o link no Moodle para os colegas que não puderem participar dessa primeira aula, tá bem? E aí, se vocês puderem escrever ali, ó, um autorizo. Isso. Muito obrigada, Grace. Obrigada. Tá, então eu vou começar fazendo a minha apresentação, porque vocês não me conhecem, não é? Eu sou a professora Stephanie, eu já coloquei ali no grupo, inclusive. Não sei se eu depois copiei e colei de novo, depois eu vou dar uma olhada. Eu sou professora do curso de administração da UERGS de Cachoeira do Sul, embora eu more, né, em Porto Alegre. Eu moro aqui na capital. Eu sou formada em administração, eu fiz o curso de administração na UERGS de Porto Alegre, me formei há 11, 12 anos atrás, mais ou menos. Fiz graduação em Ciências Contábeis, lá na URGS. Fiz 10 anos de formada agora, no dia 18 de fevereiro, aliás. Fiz mestrado na área de Sociologia e o doutorado na área de Gestão de Pessoas. E aí vocês estão se perguntando por que ela tá dando aula de Psicologia, né? Com esse currículo, assim, todo estranho. E ela é contadora. Primeiro que não é das minhas áreas de pesquisa, eu me formei em contabilidade, mas eu não pesquiso contabilidade. Eu não sou contadora de fato, não tenho registro. Eu só fiz o curso, né? Eu finalizei ele me auxilia em administração, mas eu não pratico contabilidade. Psicologia organizacional é uma área muito próxima da gestão de pessoas, é por isso que eu estou dando aula para vocês, né? E psicologia organizacional são as disciplinas que eu lecionei lá na URGS, enquanto eu fiz doutorado por 4 anos para as minhas orientadoras, né? Então é uma disciplina que para mim é muito fácil, assim, de trabalhar, né? Então por isso eu dou aula para vocês. Eu vi ali que vocês também escreveram alguma coisa de vocês no grupo, já vou abrir, inclusive, para perguntar, que vocês se apresentaram, não é? A maior parte de vocês, se não a totalidade, eu vi que alguém só não mora em Santana do Livramento, mas a maior parte mora em Santana do Livramento. Eu conheço, né, alguns professores de lá, o João, né, não sei se vocês provavelmente devem ter tido aula com o João. Sim? Sim. Sim, tá. O João, que ele é parceiro nosso e não só leciona disciplinas com a gente, como orienta alunos do curso de administração e, enfim, ele nos ajuda bastante. Eu tenho um contato mais próximo. Deixa eu ver o que mais. Aí eu vi ali que a maior parte de vocês, se não a totalidade, graduando, e muita gente está se formando agora, né? Ou ao longo do ano, pelo que eu entendi. E aí tem diversas profissões, enfim. Eu imagino que para vocês, tá, eu vi ali que alguém disse que não pode acompanhar, não tem problema, porque a gente grava. Então, eu não sei se alguém quer aproveitar e fazer uma apresentação, o Darcy que está com a câmera aberta. Não sei se o Darcy fez a apresentação dele ali. Se você quiser se apresentar, Darcy. E aí, em seguida, eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, que eu espero que não tenha apavorado ninguém. E a gente vai conversar de como é que essa aula, né, de psicologia vai acontecer para vocês, tá bem? Darcy, tu quer te apresentar? Eu não vou chamar todo mundo. A Grace, tá, o Darcy. Pode falar, Darcy. Sim, professor, eu fiz a apresentação no grupo, mas assim, eu sou agricultor, sou assentado pelo Movimento Sem Terra, Movimento Trabalhador Rurais Sem Terra, e eu morava numa área indígena, onde eu nasci, em Três Palmeiras, área da Serrinha 2. E estou graduando agora, sou da turma 2018, só que a minha formatura vai atrasar porque as aulas online eu praticamente não participei. Entendi, Darcy. Agora tu tá conseguindo participar e acompanhar, né? E eu acho que as aulas estão voltando gradualmente à presencialidade aí também, né? Então eu imagino que
vocês vão conseguir também. Então tá, bacana. Eu vi ali que vocês têm diversas áreas de atuação, enfim, achei bacana. Eu não conheço o curso de vocês, já adianto que eu sou uma professora do curso de administração, eu entendo nada, quase nada da área rural ou do meio rural, porque eu estudo gestão de pessoas e gestão pública, né? Na nossa disciplina, então, eu não sei se tem mais alguém que quer aproveitar e se apresentar, pode abrir o microfone ou levantar a mão e falar, não tem problema. A minha aula é bem tranquila, assim, nesse ponto. Quando vocês quiserem falar, vocês levantem a mão, vocês falem, tirem dúvidas, não tem nenhum problema. Não? Tá, então vou continuar. Com relação, então, ao nosso plano de ensino, tá? Vocês viram que eu já coloquei ali no Solis o plano de ensino da disciplina de psicologia, ela tem 4 créditos, tá? E como é que a gente vai fazer com relação à disciplina? As aulas, eu faço um misto entre algumas aulas que são ao vivo, que são as via Meet, e aulas gravadas. Eu tenho o costume de gravar. Eu gravo as aulas, disponibilizo o material no YouTube, e aí vocês podem assistir o vídeo da aula gravada. Né? Então, algumas aulas serão via Meet e algumas aulas vocês farão em casa no horário que vocês considerarem adequado, tá bem? Eu ainda não sei exatamente quais aulas eu vou gravar, porque vai depender um pouco da minha semana. Aí eu estava me apresentando e eu até esqueci. Eu dou muitas disciplinas no curso de Cachoeira do Sul, tá? Então, por exemplo, esse semestre eu dou análise de balanço, contabilidade geral, economia e contabilidade rural, gestão de pessoas e a psicologia para vocês. E eu tenho TCC1 e TCC2. Eu tenho 10 orientados no TCC2, não, 9 no TCC2 e 10 em TCC1. Então, eu tenho 19 orientações de TCC e eu tenho os estágios ainda. E como eu tenho bastante coisa para fazer, eu uso bastante o WhatsApp para tirar dúvidas, para falar comigo, para perguntar sobre qualquer coisa. Eu fiquei com vergonha de falar alguma coisa na sala de aula ou durante a tua aula, eu vou lá perguntar. Não tem problema, eu sou bastante disponível, assim, para tirar dúvidas, para conversar e para falar sobre o que vocês quiserem. Não é um problema. Às vezes eu vou esquecer ou os meus filhos vão pegar meu celular e aí depois vocês perguntem de novo. Não tem problema nenhum. Eu tenho 2 filhos, eu coloquei ali, né? Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 4. Eu sou divorciada há 3 anos, quase 4 anos, né? Então eu cuido deles sozinha. Eu dou aulas quinta e sexta noite, porque são os dias que eles ficam com o pai, né? Então é os dias que eles não estão comigo, e aí eu leciono à noite. Na nossa disciplina, ou ao longo da nossa disciplina, além das aulas, a gente vai ter um evento, na verdade, que eu faço online desde o ano passado, que chama o ERGS Aulas Abertas, de Cachoeira do Sul. Eu fiz o ano passado e eu chamo profissionais de diversas áreas para falar com vocês, para dar uma aula aberta sobre um determinado assunto. É bacana e, assim, os alunos aproveitaram muito, principalmente porque vocês precisam de horas complementares, né? E a gente gera certificado de horas complementares. Mas, principalmente porque a gente chama pessoas de áreas diferentes, né? Profissionais que estão trabalhando, estão no mercado, para falar sobre alguns assuntos. Embora vocês façam a disciplina de psicologia comigo, depois, quando eu fechar, não sei onde eu coloquei agora a lista dos palestrantes desse ano, mas eu convido palestrantes para cada uma das minhas disciplinas. Então, terão 2 pessoas da área de psicologia, uma psiquiatra de Cachoeira do Sul e uma psicóloga, mas também terão de outras áreas que talvez sejam interessantes por qualquer motivo para vocês, não é? Então, terão pessoas da área de gestão de pessoas, gestão da área de contabilidade, e vocês estão convidados a participar e também para passar para os colegas de vocês. Eu não me lembro se o ano passado tinha alguém de Livramento, eu lembro que sim, de São Borja, eu tinha alguns alunos, e de algumas outras regiões, porque eu já dei alguns cursos de especialização, e aí eu consegui enviar, né? Mas aí fica o convite, que não é só um convite, porque vai fazer parte aí da disciplina de vocês,
as palestras de psicologia. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma aula sobre o que é psicologia, né? Psicologia aplicada à administração. O que é psicologia, o que é administração. Essa aula provavelmente vai ser gravada, porque eu quero acompanhar se vocês visualizam, se vocês fazem as atividades quando a aula não é online, não é via Meet. Aí depois disso, a gente vai ter uma aula sobre as principais teorias de psicologia, também provavelmente gravada essa, porque eu uso vídeos, e aí vocês vão perceber que eu indico filmes que estão disponíveis no YouTube e faço atividades a partir dos filmes ao longo do semestre, né? Essas atividades valem nota e vocês têm que fazer semanalmente, aí eu vou publicar na quinta, eu vou abrir a aula, por exemplo, e eu vou dar uma semana para vocês assistirem um filme, um vídeo, ouvirem uma música e falarem sobre um determinado assunto, né? É bem diferente, assim. Depois a gente vai ter textos que acompanham as aulas. Quando a gente tiver texto que acompanha as aulas, é mais provável que as aulas sejam via Meet, tá? E aí vocês terão um texto para ler previamente, vocês vão ler antes da aula e vocês terão que participar um pouco mais da aula, porque eu vou trazer questões e eu vou fazer questões aleatórias dentro da aula, do Meet. E as pessoas que responderem vão ganhar, vão ser atribuídas uma nota, né? É como se fosse uma prova oral surpresa dentro da disciplina, mais ou menos isso. E não é em todas as aulas, mas em algumas aulas eu faço isso. E aí vocês vão ver que todos os textos que tem ali, tanto sobre transformações no mundo do trabalho, inserção nas organizações, espaço e identidade, vivência de tempo nas organizações, sobre poder e controle, sobre questão de gênero, sobre trabalho material, subjetividade, e também sobre psicodinâmica do trabalho, sofrimento psíquico, dilemas, medo, solidão, tudo isso a gente vai ter textos, e os textos eu vou colocar todos na plataforma. Todos eles são online, não são textos grandes, todos são artigos pequenos, tá? E aí nem sempre eu vou, ali às vezes tem uma aula que tem 3 textos, talvez esses 3 textos não sejam exatamente na mesma aula, mas eu vou colocar, eu vou abrindo aula a aula, e vocês vão recebendo material. Com relação às palestras, é o seguinte, nós temos 2 palestras, tá? Que vocês terão de participar na área de psicologia. Assim que tiver o folder pronto do Aulas Abertas, eu mando para vocês. Essas 2 palestras que vocês irão participar, ainda não tem data, porque eu não defini o cronograma, o que vai mudar um pouquinho a ordem das aulas na disciplina, só isso. Mas vocês vão participar, e depois de participar das palestras, vocês vão produzir uma resenha sobre as palestras, uma resenha crítica que contenha elementos discutidos dentro da sala de aula de alguma forma. Essa resenha é uma das avaliações. Então, as avaliações serão 3, né? Vão ser as resenhas das palestras, uma prova que eu faço, que vai estar disponível aqui em um determinado período para vocês fazerem, e o trabalho prático. O que vai ser o trabalho prático de vocês? O trabalho prático de vocês vai ser o seguinte: vocês vão tirar uma foto com o celular de vocês, com câmera, com o que seja, uma foto, que represente um tema estudado na aula relacionado a trabalho, porque a gente está falando de psicologia organizacional. Uma foto de trabalho. A partir dessa foto de trabalho, vocês vão criar um vídeo de até 5 minutos, só 5 minutos, de vocês explicando por que vocês escolheram aquela foto e o que aquela foto tem a ver com algum dos temas que nós estudamos em sala de aula. Aí eu vou dar um exemplo. Nossa, que difícil isso, eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer. Mas, na verdade, não é. É fácil. A gente vai estudar trabalho imaterial em algum momento, que é o trabalho que não é... que depende de habilidades, características pessoais, né? Todo trabalho que não é formatado ou passado
E não tem a ver com ser trabalho braçal ou não, tá? Ou trabalho intelectual. Mas todo trabalho que depende, toda parte do trabalho que depende das nossas próprias características para que ele se cumpra, a gente chama de trabalho imaterial. Então, por exemplo, quando a gente está vendo uma pessoa lá numa floricultura trabalhando, e aí ela tem um jeito de fazer aquele trabalho muito específico assim dela, ela está colocando a imaterialidade, ou seja, aquilo que ela tem de característica pessoal para fazer aquele trabalho, né? Que é algum tipo de delicadeza na hora de fazer o trabalho, ou às vezes o contrário, né? Uma força. Isso é de um dos elementos, mas a gente vai ter um monte de elementos nas aulas para vocês escolherem. Mas o que importa é que vocês vão tirar foto e vocês vão criar um vídeo de 5 minutos. Um vídeo muito simples, né, que vocês criam no próprio celular. E aí vocês vão me enviar o vídeo. E aí neste vídeo vocês vão me explicar por que é que vocês decidiram tirar aquela foto e por que que vocês acham que aquela foto tem a ver. A gente vai falar sobre psicologia e administração, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que que tem a ver, né? Uma área dentro, a área de psicologia dentro da área de administração. A gente vai falar um pouco sobre uma área bem importante que é a psicodinâmica do trabalho, né? Que é o momento em que dentro do curso de administração ou dentro da administração como um todo nas empresas, a gente realmente fala de psicologia, né? E a gente vai falar sobre as doenças, por exemplo, causadas pelo trabalho, e a gente vai falar também sobre assédio, que causa doenças, mas que tem fatores psicológicos envolvidos, isso tudo dentro da psicodinâmica do trabalho. Eu posso tirar foto de assédio? Não. Né? Aí você não tira. Se você quiser falar, aí a gente vê um jeito, de repente você pega uma notícia para falar, tá bom? Aí a gente não expõe as pessoas. Mas você pode, porque assédio é um tema bem bacana para vocês tratarem também. Deixa eu ver o que mais. Acho que sobre o trabalho, não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês aproveitem e perguntem, tá? A gente vai falar sobre dilemas, a gente vai falar sobre processo sucessório. Processo sucessório, que é uma das questões que mais são importantes, principalmente no meio rural. É das únicas coisas que eu entendo no meio rural, é o processo sucessório, porque é da área de gestão de pessoas, né? E lá, no processo sucessório, quando a gente passa empresas, organizações, fazendas, que são organizações de pais para filhos, né, a disciplina da administração que mais importa nesse momento é realmente psicologia, porque a gente está lidando ali com o que é que as pessoas são. Não sei se vocês têm alguma dúvida com relação à disciplina em si. Nadinha. Tá tudo muito tranquilo. Nada? Por hora ainda não, prof. Não? Tá. Então, ela é bem simples mesmo. Agora eu vou aproveitar e vou perguntar para vocês assim, aproveitar esse início de disciplina e perguntar para vocês. O que vocês acham que estuda na disciplina de psicologia organizacional? Por que vocês acham que é importante e por quê? E o que vocês acham que estuda? Pode falar, Darcy. Eu acho que ele deve ser tipo uma preparação para os problemas pessoais, os problemas de gestão de alguma empresa ou gestão própria que seja. Uma maneira do cara se preparar para enfrentar o problema. Então, a psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento, né? Ela estuda o comportamento das pessoas. É por isso que dentro da gestão de pessoas, ela é a disciplina que mais importa para a gestão de pessoas. Porque escolher a pessoa certa para dentro de uma organização e, mais do que isso, escolher a pessoa certa e que ocupe o lugar correto dentro da minha organização. É fundamental para que eu
como uma pessoa que estou administrando, que estou gerindo qualquer tipo de negócio, consiga fazer com que ele seja bem sucedido. Tanto porque pessoas que estão insatisfeitas rendem menos e trabalham muito menos, isso é um grande problema para a organização, mas também e principalmente porque quando você se coloca dentro de um espaço em que você não se sente bem, que não é a tua vibe, digamos assim, você não consegue render, não importa o tanto de conhecimento que você tenha. Se você está fazendo um trabalho que você não acha legal, ou que não é o que você esperava, você não rende. E aí, quando a pessoa que te contrata consegue entender isso bem e te colocar para fazer o trabalho que melhor corresponde às tuas características pessoais, é melhor para ti. Eu gosto quando eu consigo dar aula de psicologia pessoalmente, porque eu gosto de ver os meus alunos, né? A forma como que as pessoas falam, com que elas expressam, e a forma como, principalmente, pequenas manifestações no corpo delas, no posicionamento de corpo delas, falam do tipo de pessoa, de quem elas são, é uma coisa que para mim é muito interessante. Eu gosto muito dessa área da ciência, né, que são a área das microexpressões faciais e também das questões corporais referentes a comportamento, que é aquilo que a gente diz é só uma parte do conjunto da situação, né? E a psicologia tenta entender o conjunto da situação não só a partir daquilo que a gente diz, mas sobretudo a partir do comportamento que a gente tem, né? O comportamento molda a situação. Eu não sei se vocês, eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou postar o vídeo quando eu, acho que na próxima aula, tá? De algumas experiências da área de gestão de pessoas, que eu não sei se vocês já viram ou não viram, né, de Hawthorne, da experiência dos macaquinhos, para que vocês tenham alguma ideia da ciência da psicologia dentro da administração. Eu gostaria de até fazer ao vivo, mas a internet, ela sempre dá uns problemas, assim, e aí fica muito ruim para vocês. Eu não acho bacana. Mas é para vocês entenderem que comportamento influencia, né? Quando a gente fala lá dos primórdios da administração, a gente vai ver que Fayol, Taylor, os primeiros engenheiros a estudar administração, e depois Maio, enfim, eles se preocupavam muito com o comportamento das pessoas dentro das organizações, porque o comportamento dizia do rendimento, né? O quanto elas renderiam, o quanto elas trabalhariam. Então, o que iniciou com uma preocupação relacionada à forma dos corpos, porque então corpos mais fortes corresponderiam a pessoas que efetuariam melhor um trabalho, acabou mudando para corpos mais ágeis, por exemplo, no longo desse processo. Isso tem a ver com a observação das pessoas, né, das pessoas que trabalham dentro dessas organizações. Psicologia tem a ver com isso, tem a ver com observar os comportamentos. Por exemplo, se eu chamo agora o Bruno, que foi o primeiro a acessar. Bruno, você está aí? Parece que ela... Sim, será. Eu imaginei que o Bruno estaria, porque ele foi o primeiro a acessar, né? Então, no geral, o primeiro aluno fica. Aí, olhando assim, rapidamente as fotos, eu chamaria aqui a Daniele Cristiane. Você está aí, Daniele? Olá. Oi, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. A Daniele, eu não vi ela entrando, né, quando ela entrou. Vocês, por exemplo, todos, uma parte dos meus alunos também, adquiriram o costume de desligar as câmeras, né, quando vocês têm aula, por causa da internet, eu sei disso também. Falando de Cachoeira é o mesmo drama, assim, se todo mundo liga a câmera, a internet cai e vira um terror para os alunos assistirem a aula, então pelo menos eles querem ver o professor. Mas em uma aula a gente vai se preparar para cada um
abrir a câmera e fazer uma apresentação rápida de si como profissional, tá? Por quê? Porque quando vocês fizerem isso, eu vou aproveitar para apontar erros ou problemas na hora da apresentação de vocês e já... e por que só erros ou problemas? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente apontar erros e defeitos na fala e na postura das pessoas. Aí a gente vai organizar essa aula direitinho para vocês fazerem isso. Porque eu acho que isso ajuda um pouco, né? Todos vocês, de alguma forma, vão passar pelo drama de trabalhar e de passar por entrevistas de emprego, por exemplo, e, no mínimo, eu acho que a disciplina tem que ser útil de alguma forma para vocês, com relação a isso. Então, se psicologia estuda comportamento, né? E psicologia se preocupa com a saúde mental das pessoas. Por que é importante no curso de vocês estudar psicologia organizacional? Alguém pode escrever? Pode falar, pode dar sua opinião, pode ser bem furada, assim, não tem problema nenhum. Pode ser só um acho. Eu acredito que para entender também como vão se comportar as pessoas, como a senhora estava falando, porque, por exemplo, a gente trabalha muito com agricultores, né? Então, eles têm uma maneira, um meio social de conviver que é característico. Então, vendo como eles se comportam, o que eles fazem, quais são os hábitos, a gente consegue entender melhor, ter uma relação melhor com essas pessoas. Um exemplo, os agricultores, né? Mas também tem todo o meio acadêmico, tem os professores, tem os colegas, né? Verdade, verdade, Tem Lucas. os eventos acadêmicos, pessoas de outras unidades, então a gente vai vendo como, passando por esses eventos que a gente vivenciando, a gente vai entendendo como as coisas se manifestam. Verdade. Uma das coisas interessantes de trabalhar, assim, no meio rural, é que acho que uma das maiores dificuldades das pessoas que possuem formação e que vão trabalhar no meio rural é justamente o fato de que pessoas que estão nesse meio, elas sabem muito sobre o seu negócio. Porque elas não aprenderam isso em uma faculdade, elas aprenderam isso ao longo de uma vida inteira, né? Então, elas têm um saber relacionado a isso. E isso é bem comum, por exemplo, no curso de agronomia que eu também leciono, né? A dificuldade das pessoas de explicarem um novo saber, ou de dizer que, bom, elas têm que mudar a forma com que elas estão fazendo há 30 anos, porque mudou o solo, porque mudou alguma questão específica. Quando a gente entende um pouco sobre o comportamento humano, fica um pouco mais simples de a gente convencer as pessoas a fazer com que elas só um pouquinho que eu já leio. Isso é exatamente, Gabriel. Se a pessoa não consegue sustentar os próprios pensamentos, não consegue ser um bom gestor. Verdade. Não é só a forma como você se posiciona, né? Mas é sobretudo a forma como você entende que não pode se posicionar da mesma forma em todos os lugares, né? Que dependendo do teu lugar de fala, é importante que você tenha um certo nível de humildade para compreender que a quantidade de diplomas, por exemplo, que você tem, não significa muito, né? É preciso que você entenda que para aquela pessoa significa muito mais. Isso no meio do rural, certamente vocês devem vivenciar no dia a dia, se vocês têm pais que, enfim, que são do meio rural, que é, eu faço isso há 50 anos, você não vai me ensinar a fazer isso agora, né? E aí, isso no geral acontece se você imposiciona, se você chega para essa pessoa e tenta falar que, não, mas é assim porque eu aprendi na faculdade, né? É assim porque é assim que você tem que fazer, esse é o jeito certo, você está fazendo do jeito errado. E aí você já desanda todo o relacionamento. Então, quando você consegue ser o tipo de pessoa que dá a tua opinião, mas num nível de respeito com relação à opinião que a outra pessoa tem, porque todos os saberes importam, e isso é uma coisa muito, muito importante, né?
todos os saberes importam, e principalmente no meio rural, saberes relacionados à vida, assim, são muito importantes. Deixa eu ver aqui mais, que agora eu tava... eu ia dizer o seguinte, que tu disse assim, né, que a pessoa tem que sustentar os próprios pensamentos. Sim, mas ela não pode, de forma alguma, ou ela tem que minimizar, assim, o nível de, o que a gente chama, eu não queria usar essa palavra, mas de arrogância ou prepotência, de eu sei porque eu tenho um diploma, né, e isso faz com que eu seja uma pessoa muito melhor e tal, porque não é verdade, né, a quantidade de diplomas dizem pouco ou dizem nada a respeito do caráter das pessoas. E psicologia tem a ver com caráter, né, comportamento, forma como a pessoa se posiciona perante o mundo, perante as pessoas e perante os seus colegas de trabalho. Por exemplo, quando, meio acadêmico, né, é muito comum, quando eu tenho colegas, por exemplo, meus colegas professores, que exigem que as pessoas chamem, por exemplo, de doutores. Tem alguns colegas que fazem isso, porque a gente tem um título, né, tem lá um título de doutorado. Eu não me importo de chamar de doutor, né, embora eu sempre prefira professora, porque é a carreira que a gente seguiu, mas eu consigo definir o tipo de pessoa com quem eu estou lidando pela forma com que ele exige que as outras pessoas o tratem. E isso é uma coisa bem interessante. Provavelmente vocês já devem estar fazendo um perfil de mim pelo mesmo motivo, né? Assim, pela forma com que eu me posiciono, que eu sou diferente dos professores que vocês estão habituados, né? Vocês provavelmente estão fazendo um perfil de mim, né? Me perfilando psicologicamente, né? Como ela é, a forma com que eu falo, né? Eu não tenho... Vocês vão reparar que eu falo você, por exemplo, eu não falo tu, porque eu nasci em Tramandaí, eu não nasci em Porto Alegre, então eu não tenho sotaque porto-alegrense, assim, eu acho, carregado. Vocês vão reparar que eu sou bem mais acessível, assim, a redes e tecnologia, porque eu sou bem jovem, assim, para professor, eu tenho 35 anos, eu vi lá a idade de vocês e tem 28, 22, 20, 30, tenho diversas idades, não é? Mas eu sei, deixa eu fechar aqui. Eu sei que provavelmente vocês devem ter delineado um perfil meu, assim como eu vou tentar ao longo do semestre fazer o mesmo com relação a vocês. Aqueles que falam, aqueles que não falam, aqueles que ligam a câmera, aqueles que não ligam, que desligam, ou que escrevem textos, que participam de alguma forma, né? Isso tudo vai definir o nosso comportamento. Então, para isso é importante. No curso de agronomia, os alunos tinham uma disciplina que chamava Gestão das Relações Humanas, que era muito parecida com essa aqui, né, psicologia. E eles reclamaram muito que eles suprimiram a disciplina no novo currículo, porque eles disseram, pô, era a única disciplina que a gente tinha para aprender a lidar com as pessoas, com o ser humano, e tudo que a gente faz em qualquer trabalho é lidar com o ser humano. Então, eu espero que vocês consigam, de alguma forma, ter algum nível de aprendizado para saírem dessa disciplina lidando um pouquinho melhor com as pessoas, porque vocês conseguem entender, né, ou até, assim, criar empatia com relação a outra pessoa, com relação aos colegas, com relação às pessoas com quem vocês convivem. Eu acho que esse é o maior objetivo. É para isso que serve a psicologia, para que vocês sejam pessoas que compreendam sem problema, Paulo. Boa noite. Não tem problema. Se precisar, depois você vê o videozinho, tá? Se você quiser se apresentar, também pode se apresentar, não tem problema, tá? Então, para isso que serve a psicologia, né? Ela vai servir para que vocês, espero, né, adquiram a capacidade de se conhecer um pouco melhor e conhecer melhor e arrumar a postura de vocês dentro do ambiente de trabalho. A gente vai lidar ali dentro do ambiente de trabalho, tá? Embora a gente fale um pouquinho sobre aspectos da psicologia como um todo nas primeiras aulas, a gente vai focar na psicologia voltada para o trabalho, né, para as formas de se conviver da melhor forma possível dentro do ambiente de trabalho, tá bem?
Paulo, eu falei, Adriel também entrou agora, eu falei um pouquinho sobre mim, né? Eu falei um pouco sobre o plano de ensino, sobre as 3 avaliações, tá? E aí vocês podem pegar, eu não vou repetir tudo, porque provavelmente ficaria ruim para os colegas, vocês podem pegar a gravação depois sobre o trabalho prático, a lista de exercícios, sobre as palestras que vocês terão, inclusive os convidei para participar de todas as palestras, que assim que os folders estiverem prontos, eu vou enviar para vocês com link de inscrição direitinho, com datas para vocês se organizarem. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso. E aí agora a gente passou a falar um pouco sobre o que a gente acha que é psicologia, por que ela é importante no curso de vocês, né? Psicologia eu acho que é importante de todas as formas, né? Se diz muito hoje em dia que todo mundo devia fazer terapia, né? Eu acho que sim. Eu faço terapia há um tempão. Eu vou numa psicanalista há cerca de 15 anos já. Desde que e de forma mais intensa, desde que eu fiz o doutorado, né? Porque dizem que as pessoas ficam mais estranhas ao longo do doutorado. E sempre me serviu muito bem, assim. Eu acho. Eu queria que vocês escrevessem, porque todos vocês conseguem escrever, a principal característica de vocês, porque eu queria deixar guardado aqui. A principal característica de vocês, pessoal, que é útil ou que importa para o trabalho. Que é, por exemplo, assim, eu podia dizer assim, eu sou uma pessoa falante. Isso é importante para o meu trabalho, porque eu preciso me comunicar com os meus alunos. E eu gostaria que vocês, cada um de vocês, escrevessem ali, porque depois eu pego o extrato disso para, no final, na nossa última aula, repetir. Então, escrevam ali qual a principal característica pessoal de vocês que é importante no trabalho. E tentem só fugir brevemente, né, eu sou organizado, eu sou organizado, vamos excluir, ninguém coloca essa, tá? Eu sou organizado e que mais que todo mundo fala sempre? Eu sou organizado ou eu acho que a organização é o mais utilizado. Escrevam uma característica aqui no chat, tá? Não precisa colocar o nome. Proativo, mas proativo todo mundo diz que é, né, Daniela? Essa é uma característica interessante. Persistente, confio mais, mas proativo todo mundo diz que é, até que você tenha que ser de verdade. E aí não existe mais nenhum proativo. Otimista, Por que você acha que é importante ser otimista, Lisiane? Eu diria que eu contrataria a pessoa pessimista para ser administrador de algum lugar. Honesto, gentil, ansioso. Paulo Sérgio, eu sou ansiosa também. Inclusive, eu sou ansiosa mesmo, eu tenho transtorno de ansiedade. Eu tenho que tratar ele, embora não seja através de remédios. Como é que você cuida da sua ansiedade? Então, assim, eu vou falar um pouco pessoalmente de mim para vocês entenderem. Eu sou comunicativa e tenho facilidade de falar com o público. Então, Grace, você devia ser professora. Você devia fazer mestrado, doutorado, dar aula. Observador. Observador é uma ótima característica, né? Porque pessoas observadoras, pessoas observadoras conseguem compreender melhor as pessoas. Então, falar um pouco mais de mim para vocês. Eu sou comunicativa, eu sou bastante dispersiva, minha mente está sempre trabalhando de forma muito alucinada e pensando em várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sou mãe, né? Então eu tenho 2 filhos, eles estão sempre no primeiro plano dos meus pensamentos e depois todo mundo de coisas que eu tenho que fazer. Eu sou ansiosa, eu lido com um transtorno de ansiedade correndo. Eu corro 10, 15 quilômetros, assim, embora eu tenha operado há poucos meses e aí eu parei um pouco. Eu tenho uma proximidade muito fácil com as pessoas, eu não mantenho o distanciamento delas, não importa o nível, eu nunca fiz isso com os meus alunos, então é muito comum, quando eu tinha aula, sair para ir tomar cerveja com os alunos no boteco, bem tranquilamente, assim como eu conseguia tomar um chá com alguém. O Adriel é ambicioso. Ambicioso é bem importante para administrar. Deixa eu ver aqui mais.
Eu não sei se eu sou uma pessoa muito observadora, porque eu sou bem dispersiva, eu tenho problemas de memória e eu esqueço muito o que eu estou falando, me perco e eu volto de novo em algum assunto, então eu crio roteiros para lidar com isso. O mais importante de conhecer a gente é a gente entender os nossos defeitos para aprender a lidar com eles, né? Então, algumas coisas são úteis dentro da nossa, enfim, dentro da nossa rotina e algumas coisas não são. E essas coisas que não são, a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, eu lido com os meus esquecimentos ou com a minha com a dispersividade, né? Eu foco muito rápido em outras coisas, criando roteiros para a sala de aula, para eu não me perder, para eu saber exatamente o momento que eu tenho que fazer uma pergunta, o momento que eu tenho que encerrar algum assunto. Deixa eu ver o que mais. Alguém aqui disse que era ambicioso, né? Eu poderia dizer que também sou. Eu, além de professora, eu tenho uma empresa em Porto Alegre com o meu ex-marido. Eu sou sócia do meu ex-marido, né? A gente tem aqueles fins de casamento bonitos, assim, que eu fui casada, nunca fui casada, mas eu tive um relacionamento com ele por 15 anos. E desde adolescente. E a gente abriu uma construtora, então eu construo casas e prédios aqui em Porto Alegre. E então, alguma coisa assim, do lidar com muitas pessoas, eu tive que aprender na prática, né, antes de estudar e entender como é que a gente fazia na teoria e melhorar um pouco os meus relacionamentos. Então, tomei muito na cara, muito jovem e me achando muito muito administradora, antes de me dar conta que era preciso que eu me colocasse num lugar de fala um pouco mais gentil com as pessoas. Eu, de forma muito obrigatória, tive que mudar o meu comportamento ao longo dos anos. Comprometida, Kathleen. Prestativa. Prestativa pode ser uma qualidade boa e pode ser uma qualidade ruim. Por exemplo, vocês todos já fizeram psicotécnico, eu imagino, né? E aí vocês já devem ter procurado aquelas questões relacionadas a como é que faz psicotécnico para não rodar. Aí rapidamente eu vou falar coisa simples assim, que é, todo mundo sabe, né, quando a gente tem que desenhar a árvore e a casa, vocês sabem por que tem que desenhar a árvore e a casa, né? E vocês sabem o que desenha primeiro? Quem que tem as dicas de psicotécnico? Alguém sabe? Não? Ninguém? O chão. Isso aí, Paulo César. A primeira coisa que você desenha é o chão, senão eles vão achar que você vive no mundo da lua. Você, quando tá falando da casa, tá falando a forma com que você se empenha em desenhar a sua casa, você tá falando da tua família e da importância dela. E a forma com que você se empenha para desenhar a árvore, tá falando da tua profissão e o quanto você se empenha ela. Então, de preferência, não levar tanto tempo, principalmente se você é mulher, para desenhar a casa e detalhar, e não fazer a árvore muito maior do que a casa, ou a casa muito maior do que a árvore, porque isso vai indicar a importância que você dá às coisas. Aí você pergunta assim, mas se tem isso, se tem as dicas, para que serve isso? Serve quando a pessoa está olhando você fazer isso. E ela está observando o exato momento que você vai pausar para lembrar isso, ou lembrar que você tem que fazer o chão primeiro. Quando ela observar que você está resgatando a memória para responder alguma coisa. Né? É para isso que serve. Então, o psicólogo, ele acaba sendo muito mais treinado para te observar enquanto você está fazendo o desenho, ou quando você está fazendo os risquinhos, né? Que importa também, quando vocês já devem ter feito os risquinhos, né? Tem a questão da precisão, do tempo, de fazer rápido, mas de fazer padronizado, né? Quanto mais faz, mais padronizado fica, melhor. Maior a nota que ele vai te dar. Mas ele vai observar de que forma você está fazendo isso, né? Para onde você está olhando, né? Pequenos gestos dizem muito das pessoas, né? Alguns gestos relacionados a desconforto, de mexer um pouco e ajeitar a cadeira, assim, porque eu não estou me sentindo muito confortável, e aí arrumar a câmera e mudar a forma com que eu estou olhando.
Isso vai dizer do meu comportamento naquele momento, né? E isso vai dizer bem mais do que aquilo que eu tô falando na hora. Eu me sinto muito confortável aqui, mas eu tô me mexendo e eu não tô gostando de estar aqui, né? Deixa eu ver aqui mais. Eu vou procurar aqui as características de vocês. Não esqueçam delas. Comprometida. Observador, prestativa, extrovertido. Extrovertido é bom, dependendo da área que você tá, né? Em algumas áreas isso é péssimo. Se você não podia ser contador, por exemplo. Acho que é isso. E aí, quando a gente finalizar o semestre, a gente vai fazer isso de novo. E aí eu vou trazer as palavras de vocês, para ver se vocês mantiveram elas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Vocês querem fazer alguma colocação? Ou querem falar alguma coisa ainda? Aproveitem. Não? Não? Tudo tranquilo? Tá bem. Então, na próxima aula, de acordo ali com o nosso planejamento, a gente vai falar sobre psicologia aplicada à administração. O que é psicologia e o que é administração. E eu vou produzir vídeos para vocês, e eu vou construir a aula e ela vai estar todinha disponível no Moodle, tá? E não terá texto, por enquanto, só slides. Os textos, eles iniciam a partir da quarta aula. Primeiro texto sobre motivação, para falar um pouco sobre o que motiva vocês, porque motivação é um dos elementos, né, da psicologia organizacional, o que motiva as pessoas. E aí, a partir dessa aula, é bem provável que ela se dê via Meet de novo, tá bem? Acho que é isso, então. Não sei se vocês estão bem quietinhos, se vocês têm mais alguma colocação com relação ao plano de ensino. Se vocês também têm alguma dúvida e preferem perguntar no privado, vocês podem perguntar. Eu sou bastante acessível, é bem tranquilo. Vocês podem me chamar sempre que precisar, podem manter contato, tá bem? Senão eu vou dispensar a gravação para não ficar longa para os colegas de vocês e deixar aqui o aviso de que a próxima aula vai ser postada. Às vezes eu posto só no dia e às vezes eu posto um pouquinho antes para dar um tempinho para os colegas, poderem assistir com calma, tá bem? Deixa eu interromper a gravação.